For the way. E olha, hoje a gente vai falar de um tema muito importante sobre imunidade. E a gente tem a honra de ter ela, essa conceituada doutora Neuza Mesoné. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Vai ser um prazer para mim poder explicar o que é imunidade num momento em que nós precisamos muito que a nossa imunidade esteja boa. Então, vamos entender o que é imunidade. Você de casa tem alguma dificuldade para saber como aí aumentar a imunidade? O que é imunidade? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, doutora. Vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é a imunidade. A imunidade são mecanismos de defesa que o nosso corpo tem para se resguardar contra os agentes agressores. O que são esses agentes agressores? Geralmente são as substâncias estranhas ao nosso corpo, vírus, bactérias, fungos, todas essas substâncias são consideradas substâncias agressoras, micro-organismos. Então, neste momento que a gente está sendo atacada por um vírus desconhecido, o que nós temos que fazer? Nós temos que blindar o nosso corpo contra esses micro-organismos, sejam quais forem. Se você tiver com o teu corpo blindado, com certeza eles vão chegar, mas eles não vão ficar. Então, eles vão tentar entrar no teu corpo. Então, o nosso corpo é como se fosse uma cidade. Vamos comparar o nosso corpo com uma cidade, ou então um país. Uma cidade, para ficar mais fácil. Então, uma cidade murada. Então, nós temos que estar com os nossos muros fortalecidos, sem rombos, sem trincas neste muro. Então, o primeiro mecanismo de defesa dessa cidade são os muros. Depois vocês vão entender o que é o muro, o que significa os muros dessa cidade. Eu fiz uma analogia bem interessante para que fique bem compreensível para todos nós o que são esses muros. Então, a gente tenta estar com os muros fortalecidos. Doutora, como melhorar essa imunidade, que é o que todo mundo quer saber nesse período aí, né, de pandemia? Como que a gente melhora? Bom, existem várias coisas que atrapalham de a gente ter uma boa imunidade. A primeira coisa é o sono. Nós precisamos ter um sono reparador. Então, é durante o sono que a gente repara os nossos tecidos. Então, o melhor sono é o sono a partir das 23 horas. 23 horas, gente, nós temos que estar dormindo. Até as 3 da manhã, neste período, existem os hormônios de crescimento, que depois que a gente já cresceu, que já atingiu o tamanho, esse hormônio continua agindo no nosso corpo, reparando os tecidos que foram danificados durante o dia. A gente, através de uma alimentação, um monte de fatores agressores faz com que o nosso corpo vai se debilitando. Então, o hormônio de crescimento serve para regenerar os tecidos. E a gente precisa deste horário de sono. Outra coisa é o estresse. Tá? Então, o estresse acaba com a imunidade. Quando você fica muito estressada, muito nervosa, tal, você vai alterar o ritmo circadiano. O que é isso? De manhã, nós temos que ter um cortisol alto, que a gente acorda, tem energia, tem disposição. E à medida que o tempo vai passando, o dia vai correndo, esse cortisol tem que cair para que de noite, cerca de 22 horas no máximo, antes até, você já vai fazendo higiene de sono, vai ficando escuro, porque o nosso corpo precisa de escuridão para que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela haja. Então, a gente tem que ter a higiene de sono, de dormir total escuridão. Desligar todas as luzes, desligar celular, não deixar celular no quarto, porque tem a radiação eletromagnética também. Tudo isso vai prejudicar a nossa imunidade. Então, a gente tem que ter esse sono reparador e evitar o estresse. Porque o que acontece? Quando você fica muito estressada, à noite, em vez de formar melatonina, a serotonina, vai formar o cortisol. E o cortisol, durante a noite, ele não vai deixar você dormir. Você vai acordar elétrica no meio da noite, no outro de manhã você está cansada e estressada, e com certeza, porque daí o teu cortisol fica alto à noite e baixo durante o dia, quando deveria ser o contrário. Então, você muda esse ritmo circadiano. Outra coisa que é muito importante, eu acho que deveria ter essa prioridade, porque hoje as pessoas não estão fazendo isso corretamente, que é a alimentação. Nós precisamos ter uma alimentação saudável.
Hoje em dia, com esses fast foods, essa alimentação cheia de trigo, de açúcares refinados, então são alimentações antifisiológicas, não tem vitamina nenhuma, e nós precisamos de vitamina. Pô, vocês todos sabem, né, que a gente precisa de vitamina D, que está falando muito de vitamina D, que nós vamos falar sobre a vitamina D, que é a vitamina do sol, mas a gente precisa de vitamina C, zinco, que está falando muito na mídia, inclusive é uma das defesas contra esse vírus que está aí no mundo. Então, a gente tem que blindar o nosso corpo. Então, a primeira coisa é uma alimentação saudável, porque essa alimentação, quando você não tem uma alimentação saudável, ela já vai começar a fazer rachaduras no teu muro. Lembra do muro que eu falei no início? Quando você não tem uma alimentação correta, você já começou com as rachaduras nesse muro, que vai fazer com que o inimigo consiga entrar com mais facilidade. Então, para o inimigo não entrar com facilidade, vamos fazer uma boa alimentação, com frutas, verduras, que tem as vitaminas. E se, porventura, mesmo assim, não tiver as vitaminas completas, porque hoje a alimentação, por mais que você tente comer certinho, quem garante que tem todos os nutrientes? Então, às vezes, a gente precisa fazer uma suplementação. Então, você procura um médico que vai te passar umas suplementações para completar o que só no alimento você não tem. Nossa, doutora, que aula! Amando ter você. Vamos continuar, né, no próximo série do programa. Vamos falar, inclusive, do intestino e imunidade, que tem uma ligação, né? Mas não fala, não conta o que é, não. Certeza. Doutora, obrigada pela sua participação. Mais uma vez. E você que está nos acompanhando aí, tem alguma dúvida? Entra agora no Clínica Longevidade e Saúde, é o Instagram, e manda sua pergunta para a gente. E olha, não perca, no próximo programa a gente vai falar sobre o intestino e qual a relação dele com a imunidade. Está imperdível.